1 Samuel 16, 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o espírito maligno, vindo pela permissão de Deus, começou a atormentar a Saul. E os colaboradores ou os funcionários de Saul, os servos de Saul, falaram para ele: um espírito maligno está te atormentando. Então, eu quero falar exatamente sobre esse texto aqui da palavra. Nós lemos a história de um dos grandes líderes que Israel já teve, que foi Saul. E todos nós, praticamente todos os cristãos, conhecem a história de Saul, porque já leram a história de Saul, já leram a história de Davi, sabem que Davi substituiu Saul, porque Saul perdeu o seu governo, perdeu o seu reinado. E eu quero falar sobre isso, mas eu quero especificar aqui o que o texto diz, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, saiu da vida de Saul e entrou um espírito maligno que começou a atormentar, a perturbar, a desorientar o rei Saul. E a pior coisa do mundo é uma pessoa, primeiro, sem o Espírito de Deus, e uma pessoa ainda atormentada por espíritos malignos, por demônios. Você conhece alguém atormentado por demônios? Uma pessoa endemoniada? Você conhece uma pessoa perturbada? Uma pessoa cheia de capiroto na vida? Cheia de capeta? Ela é terrível, né? É muito difícil, muito ruim você tratar com uma pessoa cheia de cão na vida dela. E uma pessoa sem o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus é aquele que nos equilibra emocionalmente, né? O apóstolo Paulo falou aos Gálatas que nós precisamos, como cristãos, ter o fruto do Espírito em nossas vidas. E o fruto do Espírito é paz, tranquilidade, longanimidade, domínio próprio, autocontrole emocional, inteligência emocional. Nós precisamos ter. É isso que o Espírito de Deus produz na vida de qualquer ser humano. Mas a ausência do Espírito Santo, consequentemente, traz outro espírito. Foi o que aconteceu com Saul. O texto diz que o Espírito de Deus saiu de Saul e um espírito maligno o possuiu e passou a atormentá-lo. E vamos falar sobre isso, ok? E você pode comentar, você pode dar o seu joinha e você pode também marcar alguém, uma pessoa que você gostaria que ouvisse essa palavra. É uma palavra que vai trabalhar muito, porque nós vamos ver o que esse espírito que entrou na vida de Saul, o que ele causou na vida de Saul, mas não só na vida de Saul. O que aconteceu com a história de Saul, o que aconteceu com as pessoas que passaram pela vida de Saul, o que aconteceu com a família de Saul, com os descendentes de Saul. Então vamos falar sobre isso. Você é um homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Você se considera uma pessoa escolhida de Deus? Então a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: você precisa operar com o Espírito de Deus. Você precisa trabalhar com o Espírito Santo. Você precisa trabalhar sua casa, sua família. Não tem como você edificar uma casa, uma família boa e ter um futuro maravilhoso para a sua família se não for através do Espírito Santo de Deus. Esse é um dos pontos. Outra coisa, você é uma pessoa de Deus? Esteja preparada para confrontos, esteja preparada para ataques, esteja preparada para que o inimigo, quando ele chegar, porque ele vai chegar, tem uma hora que ele vai vir para você, tem uma hora que ele vai vir contra você, contra seu casamento, contra a sua família, contra seu ministério, contra o que você está construindo, tá? E outra coisa, esteja preparada, porque cada vez que você subir alguns degraus, que você for elevado pela parte de Deus,
para algo bom, você, consequentemente, vai ser atacado, você vai ser tentado, você vai ser instigado a fazer coisas que você não gostaria de fazer. Vamos tratar aqui sobre essa questão. Quando isso começou na vida de Saul? Quando nós buscamos a vida de Saul, se você começar a ler a história, capítulo 9 de 1 Samuel, você vai ver que Saul é escolhido por Deus para governar Israel. Ele tem a eleição de Deus, ele é o eleito de Deus, ele é o escolhido de Deus. Muito embora o povo tenha pedido um rei, mas Deus o escolheu para ser rei. Mas desde que Saul foi ungido para ser o monarca, para ser o rei de Israel, muitas coisas aconteceram na vida de Saul. A primeira coisa que aconteceu na vida de Saul, sabe o que aconteceu? É que a natureza humana de Saul começou a se manifestar. Você já viu aquela frase? Você quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Quer conhecer quem é a pessoa que trabalha com você? Dê poder a ela. Quer conhecer você mesmo? Talvez você nem conheça a si próprio. Tem gente que nem conhece a si mesmo, não conhece suas emoções, não conhece suas fraquezas, não conhece suas fortalezas, né? Não sei se você já ouviu falar de uma coisa chamada análise de SWOT. Análise de SWOT. SWOT é uma palavra em inglês. O que é uma análise de SWOT? SWOT quer dizer, é uma sigla. O S é de strengths, que quer dizer fraquezas. Aliás, fortalezas. Então todo mundo tem fortalezas dentro da sua vida. E o W significa weaknesses, que quer dizer fraquezas. Então você tem fortalezas e você tem fraquezas dentro de você. Só que normalmente a gente opera pelas fortalezas. Todo mundo quer ser bom, quer ser forte, quer ser poderoso, né? Só que ao invés de fortalecermos mais, de investirmos mais nas nossas fortalezas internas, emocionais e espirituais, nós investimos mais, muitas vezes, no weakness. Nós investimos mais nas nossas fraquezas, porque você tem fraquezas. Existem fraquezas dentro de você. E as suas fraquezas afloram por causa da sua natureza humana. E elas vão aflorar mais à medida que você for exposto. E Satanás, o teu adversário, o teu inimigo, ele vai trabalhar pelas tuas fraquezas, nunca pelas tuas fortalezas. Ouviu? Então, cuidado com as suas fraquezas. O análise SWOT fala isso. Você tem fortalezas, mas você tem fraquezas. Então você tem que aprender a lidar e administrar, a gerenciar as suas fraquezas para que você não caia, para que você não ceda. Todo mundo tem, o análise SWOT é fortalezas, fraquezas, o O é opportunities, que quer dizer oportunidades. Então todos nós temos oportunidades, aproveite-as. E o T significa threats, que quer dizer ameaças. Todo mundo tem algo na sua vida que o ameaça. Qual é a tua ameaça? O que te ameaça? Então você tem fortalezas, você tem fraquezas, você tem oportunidades para mudar ou não, e você tem algo que te ameaça. E se você não tratar, se você não blindar aquilo que te ameaça, certamente você sempre vai ceder na hora da provação. Agora vamos trazer o análise SWOT aqui para a vida do Saul. Saul tinha fortalezas? Tinha.
Ele tinha coisas boas na vida dele? Tinha. Por quê? Porque se ele não tivesse, Deus não o contrataria, ou melhor, Deus não o ungiria para ser rei de Israel. Você concorda comigo? Ele jamais seria rei se ele não tivesse qualidades na vida dele. Mas ele também tinha fraquezas, que são os seus medos, que são as suas ingerências. E por onde Saul foi derrubado? Pelas suas fraquezas. Muita gente é derrubado pelas suas fraquezas. Porque se você não blindar as suas áreas de fraqueza, se você não tiver cuidado, elas te derrubam. Tem gente que é derrubado por dinheiro, tem gente que é derrubado por sexo, tem gente que é derrubado por mentira, por engano, tem gente que é derrubado por traição, tem gente que é derrubado por falta de sinceridade, por deslealdade, por infidelidade. Enfim, são muitas coisas que podem derrubar qualquer ser humano. Sabe por quê? São as suas fraquezas. E as suas fraquezas são administradas ou são afloradas, são reveladas pela sua alma. Às vezes nós achamos que somos fortes, que somos espirituais, mas na verdade somos fracos. Tem fraquezas em nossa vida. E são essas fraquezas, se elas não forem fortalecidas, se elas não forem blindadas, tratadas, trabalhadas, elas nos derrubam. Então as fraquezas de Saul o derrubaram, o tiraram. Ele não aproveitou suas oportunidades. E sabe de uma coisa? Cuidado com aquilo que te ameaça. O que te ameaça? O que ameaça você? O que ameaça a tua fé? Muito bem. Então nós falamos aqui do análise de SWOT. Nós falamos aqui sobre os pontos de fortaleza, de fraqueza, das oportunidades e das ameaças que aconteceram na vida de Saul, que o derrubaram. Aí diz a Bíblia que essas coisas afloraram em Saul, ele se achou melhor, ele já não precisava mais de um sacerdote sobre a sua vida. Agora ele achava que ele podia tomar decisão, ele era o monarca, ele era o cara, ele tinha autoridade, ele era o escolhido, ele era o preferido de Deus. Ele se julga isso, então o que ele faz? Ele agora toma decisões por si mesmo. E o que acontece? A Bíblia diz que ele agiu tanto em cima da sua própria vontade, da sua alma, das suas ingerências, e sabe o que aconteceu? Ele perde a conexão com o Espírito de Deus. A pior coisa para o ser humano é perder a conexão com o Espírito Santo de Deus. Você conhece um homem de Deus que começou bem, ungido, abençoado, usado por Deus, mas que perdeu a conexão com o Espírito Santo? Conhece alguém assim? Que foi tão cheio de Deus e que hoje é tão cheio de diabo na vida, tão cheio de demônio na vida. Tem tanta gente assim, né? Você conhece alguém assim? Eu conheço alguns. Pessoas que foram muito ungidas, muito abençoadas. Pessoas que foram muito cheias do poder de Deus, cheias de sabedoria, cheias de glória, cheias de graça. Você parava para ouvir pessoas. Eu já parei para ouvir. Eu tenho aqui uma biblioteca atrás de mim aqui. Eu estou no meu gabinete aqui. E eu tenho vários livros de um autor que eu fui apaixonado, que eu lia. Eu ouvia as mensagens, eu ficava horas e horas ouvindo. Um homem muito ungido. Mas que hoje eu vejo demônio na vida dessa pessoa. Pessoas que não administram o seu análise de SWOT, que não administram suas fortalezas, suas fraquezas, suas oportunidades e suas ameaças, eles podem cometer muitos erros. É possível que um homem ungido, um homem de Deus, se torne um servo do diabo. É possível que um homem cheio do Espírito Santo, de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de revelação, se torne um bruxo, se torne
um feiticeiro. Então, o texto que nós lemos de 1 Samuel 16,14 diz que o Espírito de Deus saiu de Saul e entrou um demônio na vida dele. O espírito de engano, perturbador, o espírito que o atormentava. Toda pessoa atormentada é uma pessoa problemática. Toda pessoa problemática, na maioria das vezes, são atormentados. Uma pessoa atormentada pode causar loucuras, ou para a sua família, para o seu ministério, para os seus discípulos, para a sua liderança, para o grupo de pessoas com quem ele trabalha, ele age. Querido, então, ter muito cuidado, porque a nossa vida, ela é, a vida espiritual, melhor dizendo, ela é muito tênue há uma finura muito pequena entre o Espírito Santo de Deus e um demônio entrando. Espíritos malignos entrando na vida das pessoas. Então não se iluda muito com pessoas, ou que falam em línguas, ou que isso, aquilo, outro, porque isso não diz que ela é espiritual. O que diz que ela é espiritual são as suas obras, seu comportamento, suas ações, suas atitudes em relação à vida espiritual, seu ministério, as pessoas que compartilham, que andam com ela, que estão junto dela. Então o Espírito de Deus saiu da vida de Saul, um demônio entrou, e Saul começou a atacar as pessoas que estavam com ele. Ele agora ataca as pessoas que conviviam com ele. Ele agride o filho, ele agride o colaborador dele, o auxiliar dele, o servo dele, que é Davi. E ele começa a agredir as pessoas que estão ao redor dele. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a vida espiritual, ela é cobiçada. E se você não tiver autocontrole na sua vida e não tiver esse discernimento de como trabalhar com o Espírito Santo, é possível que você caia no engodo. E eu estou falando aqui para pessoas maduras. Mas volto a dizer, a perguntar a você: você conhece alguém que já foi muito, muito, muito ungido, muito cheio do poder de Deus, e que hoje é muito, muito, muito usado pelo diabo? É carnal, é ignorante, é bruto. Você conhece uma pessoa que foi muito cheia do amor de Deus, mas que hoje é uma pessoa que guarda ressentimento, guarda ódio em seu coração? O Saul se tornou um homem amargo, porque o Espírito que entrou na vida dele, em substituição ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo de Deus, o tornou um homem amargo, um homem intolerante, um homem inflexível, um homem que não suportava a presença de pessoas de Deus. Na mesa, comendo, tendo comunhão, na hora da refeição, ele tenta matar Davi com uma lança, tenta matar o filho com uma lança. Pessoas perturbadas, cuja vida está hoje ausente do Espírito Santo, cuja vida está vazia da presença, da glória de Deus, da vida de Deus, se tornam verdadeiras ameaças para o seu convívio, para o seu ciclo de amizade, de relacionamento. Então vamos lá. Ouça o que eu vou dizer aí. Se quiser escrever, escreva. Ouça o que eu vou dizer. Satanás não está interessado em matar um líder ou um chefe de família. Satanás não está interessado em fazer com que esse líder seja morto. Mas ele está interessado em atormentar esse líder, porque ele sabe que um líder atormentado causa muitos estragos na sua família, causa estragos na sua liderança, no seu ministério, na sua vida pessoal, na sua vida familiar.
Um chefe de família atormentado, perturbado, ele causa muito estrago por onde ele passa, em volta daqueles que estão com ele. Vamos tirar aqui o exemplo do Saul. Diz o texto, e a partir do momento que o espírito maligno entrou na vida de Saul, que o Espírito Santo saiu, Saul começou a estragar a própria vida. Você conhece uma pessoa que tem destruído sua própria vida? Eu conheço muita gente. Muita gente está destruindo sua própria vida, não é? Destrói suas oportunidades, porque deixou que um demônio entrasse. E às vezes as pessoas não têm nem consciência disso. Mas ela se ausentou do Espírito Santo, ela deixou que o Espírito de Deus saísse de sua vida. E quando o capeta entra na vida de uma pessoa, ele vem para destruir a vida dessa pessoa. Em que aspecto? Em todos. Vida profissional, as coisas não dão certo para a pessoa, as portas se fecham, ela começa agora a ter atitudes comportamentais que antes não tinha, se torna uma pessoa agressiva, agride família, agride o cônjuge, agride os filhos, agride amigos, parentes, agride vizinhos. Ela se torna atormentada, porque o espírito é um espírito de tormento. Como disse, ele não vem para matar. Satanás não está interessado em matar nenhum líder de uma congregação. Ele está interessado em perturbar, em atormentar esse líder, porque ele sabe que uma pessoa atormentada fica desorientada e comete erros. Não é assim? Ele não está interessado em tirar o pai da família de dentro da casa. Ele está interessado em atormentar esse pai da família. Por quê? Porque ele sabe que uma pessoa atormentada atormenta todo mundo. Uma pessoa perturbada perturba todo mundo. Uma pessoa irritada irrita todo mundo. Uma pessoa que tem raiva, que tem ódio no coração, amargurada, amargura todo mundo. Todo mundo. Ela doa o que tem, ela compartilha o que tem. E se ela tem raiva, ela vai compartilhar a raiva. Se ela tem ódio, ela vai fazer isso. Se ela tem vingança, ela vai compartilhar. Ela dá o que tem. Então veja que o inimigo não está interessado em nos destruir. Ele está interessado em nos atormentar. Porque ele sabe que atormentados nós perdemos o equilíbrio mental, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual. E sabe o que acontece? A gente começa a contaminar os outros. É como o vírus. Nós estamos agora tratando com um vírus, que ele é transmissível. Gente contaminada pode contaminar outro. Não é assim que a gente está vivendo esse tempo? Da mesma história no espiritual. Uma pessoa que está perturbada emocional ou espiritualmente, ela vai perturbar quem está junto com ela. Um marido perturbado, ele vai perturbar a mulher. Um marido atormentado vai atormentar a esposa. Uma mulher ferida, magoada, machucada, amargurada, vai levar esse sentimento, esse ambiente emocional para o seu marido. Leva para casa, leva para os filhos. Aí nós temos a família totalmente em pandemia. Destruição total. Não é assim? As pessoas estão vivendo isso. Nós vivemos, isso faz parte do contexto. Se você ler a história do Saul, você vai encontrar isso. Você vai ver um Saul perturbado. E ele começa a trazer transtorno para a sua própria vida. E depois para a vida de quem estava junto com ele. Ele perde a comunhão com Deus. O Espírito de Deus sai da vida dele. Ele começa a ter atitudes de uma pessoa vingativa. Ele passa a ter e a desenvolver ciúmes, inveja do seu colaborador, do seu funcionário, do seu servo, do Davi.
Porque a pessoa perturbada, ela perde o senso de justiça, de retidão, de honestidade, de lealdade, de fidelidade. Toda pessoa perturbada, ela perde a razão e faz besteira na vida. Entende? Quando eu falei sobre o SWOT, sobre a análise de SWOT, descubra quais são as suas fortalezas e prepare elas, para que elas venham preparar você e blindar você para as outras fraquezas, porque todos temos fraquezas. E saiba que Satanás sempre vem pelas nossas fraquezas. E tem coisa que te ameaça, e ele vai te ameaçar o tempo todo. E se você não blindar e não fortalecer aquilo que te ameaça, sabe o que acontece? Você cede, você perde, você cai, você tomba. Então Satanás não quer matar ninguém, ele só quer perturbar as pessoas. Porque pessoas perturbadas destroem muito mais. Se ele acerta você sozinho, acabou, matou você, foi embora. Agora, quando ele consegue perturbar ou um líder, ou um pastor, ou um empresário, ou uma pessoa de negócios, ou uma pessoa de influência, ou uma autoridade, ele consegue perturbar, desencadear, desestruturar tudo que está embaixo desta cadeia. Então, veja como o inimigo trabalha. Então, Saul foi perturbado na sua alma, na sua vida, perdeu o equilíbrio emocional, se tornou atormentado, não tinha mais paz de espírito, paz de mente, paz de coração, paz de pensamento, se tornou um cara totalmente amargurado, revoltado, porque essa é a função do nosso adversário. Entende? Esse espírito de tormento, ele quer atingir o seu ministério. Vamos falar de pastor, de um líder. Imagina que o Espírito Santo sai da vida de um homem de Deus, de um pastor, sai da vida de um homem ungido, de um apóstolo. Imagina que o poder sobe para a cabeça de um líder, de um pastor, de um apóstolo, de um profeta, de um evangelista, enfim, de um ministério. O Espírito Santo sai da vida dessa pessoa. Eu só quero que você imagine comigo. O Espírito Santo sai da vida dessa pessoa e entra um espírito maligno na vida dessa pessoa. E começa a atormentar essa pessoa. Porque a palavra tormento e o espírito maligno trabalham na mente. Satanás trabalha na mente. Ele vai sempre mentorear as pessoas. Então ele entra na mente de um líder. O que esse líder pode causar na vida do seu ministério? Dos seus seguidores? Dos seus discípulos? Foi o que aconteceu com Saul. Ninguém mais tinha paz no reino. O versículo 15 diz que os próprios servos de Saul, os funcionários de Saul, viam, eles entenderam, eles perceberam, era perceptivo. Era perceptivo. O texto diz, os funcionários de Saul, os servos de Saul, viram nitidamente que o Espírito de Deus saiu da vida de Saul e um demônio entrou. Então, as pessoas que convivem com Saul percebem que agora ele não era mais um homem de Deus, não era mais um homem espiritual. Que agora não operava mais o Espírito Santo através dele. Ou que o Espírito Santo operava através dele. Agora os funcionários percebem que há um demônio na vida de Saul. E que sabe, é isso que eu quero que você entenda. As pessoas que estão ao nosso redor percebem, elas discernem que tipo de líder nós somos e que espírito está em nós.
Sabia? Pessoas de Deus que nos conhecem sabem se estamos falando pelo Espírito Santo ou se tem um demônio em nossa vida. As pessoas percebem se as nossas ações são administradas ou são gerenciadas, são orientadas, estamos caminhando pelo Espírito Santo ou se somos direcionados por demônios. As pessoas percebem se as nossas ações são de Deus ou são de espíritos malignos, de uma pessoa completamente transtornada por demônios. Não podemos enganar. Agora, um líder atormentado, ele atormenta a sua equipe. Um líder perturbado, ele perturba a sua equipe. Um líder desequilibrado emocional, espiritual, mentalmente, ele vai desequilibrar as pessoas que estão com ele. Entendem? Então, o que aconteceu com Saul? Agora ele perturba o Davi. Davi não tem mais paz, Davi não pode mais nem ficar na sua casa, Davi não pode mais nem dormir com sua esposa, porque simplesmente o Saul está endemoniado e agora perturba Davi. E Davi tem agora que andar como fugitivo, Davi tem que se esconder, e passa a viver numa caverna, e passa a viver aqui e ali. Por quê? Porque o seu líder estava possesso, o seu líder estava endemoniado, e passou a persegui-lo. Entende? Como é que a coisa é grave? Então, nós vemos líderes perseguindo seus liderados, seus discípulos, que estão fazendo um bom trabalho, que estão sendo honestos, estão sendo bênçãos. Infelizmente, o que eu estou falando aqui para você é fato. Eu não estou falando de pessoas que vivem uma vida completamente errada, e às vezes o pastor vai corrigi-lo, vai dizer: irmão, olha, eu amo você, amo sua vida, mas a sua vida está errada, irmão. Você está pisando na bola, você está fazendo coisa ruim. Você não está sendo honesto, você não está sendo correto. Isso é uma coisa. Mas a gente vai com amor e denuncia, porque não existe discipulado sem confronto. Discipulado não é só passar a mão na cabeça, não. Discipulado é confrontar e dizer: ó, cara, tá errado. Quer mudar de vida? Quer agradar a Deus? Quer servir a Deus? Então tem que mudar. Isso é o discipulado. Não existe mudança sem confronto. Então, para mudar, você precisa ser confrontado. Eu não estou falando disso, mas estou falando daquele tipo de líder que está perturbado, que começa a perseguir todo mundo que está fazendo alguma coisa correta, que está crescendo no ministério, que está prosperando, que está despontando. Então, Saul perturbou sua vida, perturbou seus seguidores e ele comprometeu o futuro da sua família, da sua descendência. Por quê? Porque o seu filho Jonatas, era o seu sucessor, por lei, por direito. Mas o fato de Saul abrir precedente para um demônio, para um espírito entrar na sua vida, ele perdeu o direito e comprometeu o futuro da sua família, da sua descendência. Você está entendendo? Então Saul perde a oportunidade de transformar a sua família ou transformar a sua história em uma dinastia. Agora seu filho não pode mais ser o seu sucessor, porque ele abriu precedente para um espírito maligno. Ele deixou que o Espírito Santo de Deus saísse de sua vida e um demônio entrasse. Querido, temos que tomar muito cuidado. Temos que cuidar da nossa alma, das nossas emoções,
Temos que cuidar da nossa natureza humana para não nos deixarmos levar. Entendem? Então é importante que você perceba isso. O Saul compromete o futuro da sua família. Quantas pessoas estão comprometendo o futuro da sua família porque estão abrindo precedente para um espírito maligno entrar na sua vida e estão perdendo a conexão com o Espírito Santo de Deus, estão perdendo a conexão com a glória de Deus e demônios estão entrando. Eu estou vendo assim, pessoas perdendo seu casamento, perdendo seus filhos para as drogas, para a prostituição. Homens de Deus perdendo a conexão com seus filhos. Sabe por quê? Porque seus filhos perceberam que não é mais o Espírito de Deus que está na vida do seu pai, que não está na vida, que não está mais na vida, né? Não é mais o Espírito Santo que opera na vida daquela pessoa, do seu parente, ou do seu pai ou da sua mãe. Que agora um demônio entrou. Nossos filhos nos percebem, viu? Então tem gente que está perdendo essa conexão, exatamente porque não está discernindo, ou deixou que o Espírito Santo saísse e um demônio entrou. Então Saul perde seus filhos, morreram junto com ele, ninguém assumiu o reino, a não ser Davi. E eu estou vendo chefes de família que perderam a conexão com o Espírito Santo e que hoje abriram precedente para o espírito maligno entrar. Tem gente que nem sabe que está endemoniado. Essa que é a verdade. Você concorda comigo? Tem gente que nem sabe que tem um demônio na vida dela. Ela simplesmente opera. Ela age. Ela faz aqui, faz uma coisa ali. E ela vai agindo, ela nem sabe que não é mais o Espírito Santo, mas que já é um capeta que está ali, lhe perturbando, usando sua vida. E ela nem sabe que tudo isso está estragando o seu futuro. Está acabando com seus filhos, com a sua descendência, acaba com o casamento, porque a família não quer mais conviver. Tem mulher que não suporta mais conviver com o marido. E diz assim, cara, não dá mais para viver com você não, vou embora. Você deixou de ser bênção na minha vida, você é um perturbador agora. Você deixou de ser o homem amoroso, carinhoso com quem eu me casei. Você deixou de ser romântico. Agora você virou um bruto, um cavalo, você virou o ignorante. Você virou agressivo, você me agride com palavras, você me agride verbalmente, você me agride às vezes fisicamente. Quando o Espírito sai, demônios entram. Quando o Espírito de Deus sai de uma pessoa, demônios entram. Entende? Então eu estou falando de atitudes, de ações. E nós temos que tomar cuidado. Somos pessoas de Deus, busque o Espírito Santo a cada dia. Vigie seu coração, somente sua vida. Olhe para suas ações. Se as suas ações estão perturbando sua família, tem algum cão aí guardado aí com você, hein, cara? E ele está a tiracolo. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus é de paz. Espírito de Deus é bênção. Espírito de Deus nos abraça. Não é assim? O que se diz de um homem que era carinhoso com a esposa, romântico, tratava bem, e que hoje a ignora, a trata mal? Que espírito é esse? Principalmente se ele foi um homem de Deus. Foi o que aconteceu com Saul. Temos que tomar cuidado para que o Espírito não saia, o Espírito Santo, e um demônio entre. Ninguém quer conviver com pessoa endemoniada, com atitudes, com ações malignas. Entendem?
precisamos urgentemente rever se isso está acontecendo com você, amigo, irmão, Cristo Jesus. Reveja. Vá para os pés de Deus, ore e diga assim: Senhor, será que tem um capeta aqui? Porque a minha mulher já está dizendo que eu estou ruim com ela, que eu não tenho mais um bom relacionamento com ela. Meus filhos já não chegam mais para mim. Meus filhos já não são mais carinhosos comigo, porque dizem que eu mudei. Todas as vezes que uma pessoa muda para pior, pode ter certeza que tem alguma coisa errada ali. Entendeu? É assim. Ninguém quer conviver com pessoas amargas, amarguradas, ressentidas, problemáticas. Ninguém se sente bem. Então Saul compromete toda a sua família, a sua descendência, porque abriu precedente para um demônio entrar, para um espírito maligno entrar. Em nome de Jesus, que isso não aconteça com você. Amém? Que isso não aconteça com a sua família. Que isso não aconteça com a sua casa, com o seu casamento. Saul estragou a sua vida, porque perdeu a conexão com o Espírito Santo, estragou o seu ministério, que é o seu reino, o seu chamado, estragou o futuro da sua família, da sua descendência, e estragou a vida dos seus funcionários, dos seus colaboradores, dos seus seguidores. Tudo porque abriu precedente para um espírito maligno entrar. Entende? E sabe o que é pior? Ele perde o reino que Deus lhe deu. Eu vejo muitos homens de Deus e mulheres de Deus perdendo a conexão com o reino, porque ao invés de serem bênção para o reino, eles se tornaram perturbadores do reino. A igreja. A pior coisa é quando um líder se torna o perturbador da igreja. Nós fomos chamados para perturbar o inferno, não para perturbar a nós mesmos, nem a nossa família, e nem a igreja, nem o reino de Deus. Nós fomos chamados para incomodar o cão, capeta, não para nos aliar a ele. Entende? Então precisamos entender. Mais uma vez, eu repito aqui para você. Satanás não está interessado em matar você, viu? Ele está interessado em perturbar você. Ele está interessado em atormentar o líder, atormentar o pai de família, atormentar a pessoa que está investida de autoridade. Porque se ele atormentar a pessoa, com certeza esta pessoa vai ser um instrumento dele para perturbar quem está junto com ele. Não é assim? Então, querido, aquele negócio de Satanás está tentando me matar, Satanás está armando cilada para mim, para tirar minha vida, para não sei o quê. Acaba com isso, muda. Satanás não está muito interessado nisso, não. Porque se você é uma pessoa de influência, se você tem influência na sua família, se você tem influência sobre amigos, se você tem influência na igreja, no ministério, se você tem influência sobre pessoas, ele sabe que você é muito mais útil na mão dele perturbado, desorientado, atormentado. Entendeu? Pensa no análise de SWOT. Quais são as suas fraquezas? Blinde-as. Quais são as suas fortalezas? Potencialize-as. Traga para fora. Quais as oportunidades que você tem? Aproveite-as. E quais as ameaças? O que te ameaça? O que você tem que fazer com aquilo que te ameaça?
Você tem que evitá-las. E você deve fortalecer-se para que aquilo que te ameaça não mais seja uma ameaça para a sua vida. Em nome de Jesus. Ok? Então essa era a palavra que eu tinha para você nessa noite. Espero ter te ajudado com alguma coisa. E se Deus falou contigo, tem área da sua vida que está atormentada, você está perdendo a conexão com o Espírito de Deus, sente, tem algum cão aí se andando, quiser falar comigo, vai no direct, vai no inbox, terei um imenso prazer em conversar com você. Estou desenvolvendo um trabalho hoje de mentoreamento para líderes, para pastores que estão sem cobertura, sem ministério. Você quiser contar comigo, me chama no inbox, me chama no direct. Também aqui no meu perfil do Facebook tem um telefone. Esse telefone é meu WhatsApp. Quer conversar comigo? Por WhatsApp. Vamos lá. Será um imenso prazer estar contigo. Ok? Só que você não pode perder a conexão com o Espírito de Deus. Porque muitos líderes estão perdendo a conexão com o Espírito Santo. Demônios estão entrando. Estão perdendo a bênção. Perdendo o direito do seu chamado, do seu legado, do seu ministério, da sua vitória. Beijo para todo mundo. Quem ainda não fez a inscrição no meu canal do YouTube, gente, todo dia eu estou postando um vídeo de 5, 6, 7, 10 minutos